Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 6 de janeiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo você tem aí um botão inscreva-se, clica nele, deixe as notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo e gratuito aqui dentro do canal. E lembrando de aproveitar bastante o conteúdo já existente, principalmente na parte de aprendizado. Na análise de fechamento de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, ABEV 3, Rail 3, BBSE 3, BBAS 3, Banco do Brasil, LRN 3, BRKM 5, SUSB 3, BRFS 3 e Home 34, BDR Home. Vamos lá falar aqui, começar pelo Ibovespa, lembrando de rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, compartilhar esse vídeo para pelo menos um amigo, um parente, que você possa ver que seja útil esse vídeo para ele. Então é isso, vamos lá para a vinheta. Começando pelo Ibovespa, dia de hoje de alta de 0,55%, uma correção, na minha opinião, dentro de um grande candle de baixa. Enquanto o mercado não gerar nenhum sinal contrário ao que temos aqui, que é máximas ali descendentes, o caminho mais provável seria o próximo pregão ser um pregão aí de baixa. Ou seja, faz uma correção e aí entra mais um movimento de queda, testando efetivamente o suporte ali por volta dos 100.774 até uma mínima aqui na faixa de 100.074, ou seja, essa região aqui em torno de 700 pontos, faixa de suporte para o Ibovespa. O que traz uma expectativa de repique de alta dentro de uma tendência de baixa, né? Resumindo, seria algo assim. Resumindo, tá? Seria algo desse jeito. Primeiramente, superar essa máxima. E aí, para reverter a tendência, lembrando, o Ibovespa precisaria fazer algo assim nesse sentido para mudar a tendência. Primeiro, quebrar a sequência de topos descendentes e, na sequência, gerarem um fundo ascendente e um pivô de alta para confirmar mesmo essa nova tendência de alta. Mas, por enquanto, superação da máxima de hoje, que foi de 102.234, é que aumenta a chance da gente ter um movimento de recuperação depois dessa queda aqui. Mini índice, gráfico aqui de diário, está aqui ainda cotando, vai ali até umas 6,5, e a gente tem aqui o mini índice com uma leve alta de 0,89, vamos dar uma olhada até no gráfico aqui de 30 minutos, que é depois que teve o fechamento do Ibov, está subindo um pouquinho, 0,22. De maneira geral, olhando para o G60, o que temos aqui é subiu, caiu, gerando fundo ascendente. Ou seja, se abrir o próximo pregão subindo, foca em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, que seria isso assim, ó, abre subindo, vem para cima dessa região e passa a gerar sinalizações de alta, fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 102.600. A outra forma seria supera só e lateraliza aqui em cima de 102.600, pivô de alta também acima, fica focado em compra de day trade. Essa seria a melhor sinalização para buscar a entrada na ponta compradora. Por outro lado, abriu caindo, possibilidade de trabalhar na venda através de topo descendente abaixo da média ou pivô de baixa, que seria, ou seja, primeiramente reverter essa formação de fundo do G60, perder a mínima do que no anterior e aumentar a probabilidade de ter algo para baixo, que é isso aí, topo descendente e pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar a operação de venda. E aí seria o mais interessante para baixo dos 102.240. As vendas acontecendo. Mini dólar. Dia de hoje de queda por enquanto, aqui queda de 0,2%. Mais um candle de indefinição, se sustentando acima da média. G60 que tinha feito aqui uma... Se fosse falar assim, ó, em leve tendência de alta, mas daria para ser, né, tudo de um único movimento. Aí faz aqui uma correção, era para ter ficado aqui em cima, até ficou em cima desse suporte, mas vai lá e bate na resistência, indefiniu, volta aqui para baixo, faz ali uma tendênciazinha de baixo. Então, de maneira geral, para fazer venda, é ideal que fosse abaixo dessa região aqui. Que região é essa? Pelo menos topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, pivô de baixo também abaixo dos 711. Seria algo mais positivo. Para compra, o mais positivo é abre subindo e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta para cima dos 727. Então, de maneira
resumida seria isso aí, ó. 727 é essa linha aqui, 711 é essa linha aqui. Sinalizações de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 711, venda. Sinalizações de alta para cima de 727, mais para compra no mini dólar. Então, de forma resumida, seria isso. Logicamente que após a abertura do próximo pregão, a gente tem um giro dos futuros aqui no aplicativo DV Invest, entre as 9 às 10 horas da manhã, um vídeo divulgado ali de 3 a 4 minutos, falando do mini índice mini dólar, as orientações após a abertura do pregão. PETR4 no dia de hoje, tivemos aí uma leve queda, 0,07%, praticamente estável, mas segue dentro de um viés mais de baixa, comentado pela manhã, ou seja, o ativo tem uma resistência importante, então tinha que vir aqui para cima, gerar algo mais relevante para pensar em alguma alternativa de compra, para cima aí do patamar de 28,45, não conseguiu, que é o caminho mais provável, né? Ela de ter algo mais para baixo dentro do que ela apresentou aqui, de poder ter um movimento aqui para baixo. Então, o caminho mais provável é de testar os 27,68. O que muda isso? Um fechamento de um pregão para cima da máxima do pregão de hoje, que foi de 28,65. Enquanto isso não acontecer, ainda visualizo mais provável para baixo. PTR4 falando de curto prazo, então não vejo entrada na ponta compradora no ativo. Vale 3, sinalização de alta no pregão de hoje, fundo ascendente, mais pivôzinho de alta, então retoma a tendência de alta de curto prazo. Vejo mais ou menos por enquanto essa tendência de alta, mas enfim, é uma tendência de alta dentro de um movimento de queda, por isso que eu não vejo uma relevância tão grande, principalmente em termos de objetivo, em termos de projeção de alta, não vejo relevância tão grande. Mas o fato é, para quem está comprado, para quem abriu compra, o stop fica aqui embaixo. Embaixo de que, Dalton? Embaixo dos 76,90, em 76,89 estaria bem posicionado o stop na Vale 3. Tentou mais um candle aqui subir, bateu nessa região e perdeu a mínima ali ascendente, saída da posição. Ou vem aqui, fecha, que vem aqui um candle de baixa e perde a mínima desse candle também, possibilidade de saída da posição. Porque depois de um pivô de alta não seria tão interessante vir já perder essa mínima e logo na sequência perde de novo a mínima do próximo candle. O próximo ativo a ser falado, a BEV3, que no dia de hoje está apresentando uma queda de 1,6%, segue dentro do movimento de queda. E apresentou essa queda mínima em R$ 14,66, lembrando, nosso objetivo por volta dos 14,46, é um pouquinho mais para baixo. Seguimos aí posicionado na ponta vendedora sem nenhuma alteração e relação dentro da tendência de baixo de curto prazo. Raio 3 chegou a ter uma queda acentuada hoje de 3,07%, lembrando que a gente fez uma venda aí nesse papel. Seguimos na ponta vendedora, chegou próximo do objetivo, bateu em 15,99, objetivo em 15,86. Vamos ver se no próximo pregão ela bate aí no objetivo da venda que a gente fez e já foi comentado na última análise de fechamento. E BBSE3, que também seguimos na ponta vendedora, a venda realizada por aqui, ela foi lá, oscilou acima, ficou negativa, ou seja, a operação volta, está positiva aqui, levemente positiva, alta de 0,69% dentro do pregão, mas ainda fechamento abaixo do ponto da nossa entrada. Seguimos aí tentando pegar um movimento ainda maior aqui para baixo no papel, sem nenhuma mudança em relação ao stop da operação. E agora falando de outros papéis, Banco do Brasil, a ação está dentro de uma tendência de baixa, de curto prazo, olhando aqui para os movimentos, vem aqui, tenta ir ali em cima, volta, vem para cá, candle de definição, alta de 0,8, gera compra, supera essa máxima, não gosto muito dessa entrada para baixo da média, ou seja, arriscando bem mais, só por conta, o que apoia, assim, tem algum ponto que pode apoiar a compra? Só essa região de suporte que ela se encontra, que é isso aqui tudo, ó. Aí entrar comprando aqui que é muito próximo da média, o stop ficaria abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida, operando contra a tendência com risco maior. O que apoia? Está em cima de uma zona de suporte. Então o papel, ou seja, o stop ficaria na faixa ali dos R$ 28,19, tentando pegar um movimento de subida. Resistência principal na casa dos R$ 30,14 a R$ 30,33. Tá? Essa é a resistência principal do ativo. E, lógico, tem aqui um pouco antes, uma resistência intermediária que foi testada e respeitada em conjunto com a média, que é aqui na faixa ali dos 29,40, mais acima tem os 29,76. Então, de maneira geral, compra só se arriscar mais em cima de zona de suporte. Eu me interesso muito mais por entrada após uma sinalização de um fundo ascendente ou pivô de alta para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Depois disso, vamos falar de
Lojas N, LRN3, que teve um bom dia de alta de 5,2%, mas lembrando que a ação segue dentro da tendência de baixa e gerou mais um movimento de queda e ela gerou um sinal de alta no gráfico diário. Qual o ponto positivo desse sinal de alta do gráfico diário? A região que ela proporcionou esse sinal, que é esse, no gráfico mensal, é esse fundo aqui anterior lá de 2018, suporte de 2018. Então ela gerou um sinal de alta que pode trazer justamente aqui um movimento de subida. Só que para entrar comprando, tem esse suporte apoiando, movimento mais longo de baixas, gráfico semanal, movimento também longo de baixa. A única coisa que apoia é porque o stop ficou grande, né? O candle grande, ou seja, o stop grande, a relação risco-retorno para a média é inferior a 1 para 1. Ou seja, para bater numa relação risco-retorno de 1 para 1, ou seja, o tamanho desse stop aqui é uma proporção de 1, e ter 1 aqui para cima, ela teria que buscar um nível de resistência um pouco mais acima. Esse aqui é uma faixa de resistência que ela tem pela frente. Primeiramente ali por volta dos R$ 23,90 a R$ 24,00 e o outro um pouquinho mais acima na faixa dos R$ 24,50, que é um nível mais testado aqui um pouquinho mais acima. Então, primeiramente ali por volta dos R$ 23,90, R$ 24,00 e depois na faixa dos R$ 24,50. Essa aqui é a zona de resistência principal. Melhor ainda para buscar essa entrada se ocorrer sinalização de alta, como um fundo, por exemplo, ascendente já acima dos R$ 24,00. Entrou comprando na superação da máxima de hoje, R$ 22,94. O stop pode ser posicionado abaixo da mínima de hoje, que fica em 21,43, sabendo que está operando contra a tendência e com a relação risco-retorno um pouco desfavorável, pelo tamanho do candle. O outro ativo a ser falado, Braskem, terminou o dia de hoje apresentando aqui uma queda de 1,64%. O ativo está dentro da tendência indefinida, quando ela faz isso aqui, ó, indefinida. E dentro desse, quando ela perde essa mínima aqui, e dentro desse contexto, se fosse para buscar compras, só se for superação da máxima desse candle, sem tendência apoiando, só por conta do nível de suporte, que é um suporte que vem lá de trás. Ok, mas eu não opto por fazer esse tipo de entrada. Minha opção seria mais por sinalizações de alta já para cima da região aí dos R$ 55,50 a R$ 56,00. Então, nesse momento, não faria nada em relação ao papel. Gerou sinais de saída aí recentemente aqui nessa perda de mínima. Uma sequência de mínimas aqui ascendentes que foi perdida aqui nesse ponto. Depois que deu um sinal de baixa em cima de zona de resistência, que aqui já tinha perdido força em cima do gap. A ação ainda perdeu a mínima desse candle, que seria o outro sinal de saída. E ainda perde a tendência, enfim, não teria motivo de estar comprado, tecnicamente falando, em termos de swing trade. SUSB3, Suzano, ação indefinida no curto prazo pelo gráfico diário, dá para perceber por esses movimentos que eu estou traçando, ou seja, tem uma resistência importante aqui mais acima, mas tem as máximas aqui também. E está indefinida com um suporte também importante nessa região. Para venda, se perder tudo isso aqui, é uma das alternativas de fazer venda de rompimento, ou seja, se perder principalmente a região dos 58,94, possibilidade de fazer uma venda aí de rompimento, tentando pegar um movimento de baixa no papel. O que me interessaria mais seria compra, mas aguardaria aqui alguma movimentação um pouquinho maior de mais candles aqui, pelo menos mais umas duas máximas descendentes, testando esse nível de suporte em torno dos R$ 59,00, 58,94. Bate aqui e gera um sinal de alta para arriscar a compra. Ou lateralizando aqui mais uns dois candles e depois gera também um rompimento disso aqui para arriscar uma compra. Saída aqui dessa lateralização principal, onde há mais toques aqui em termos de resistência. São as alternativas que eu vejo para entrada aí na SUSB3. Brasil Foods, BRFS3, ação dentro de uma tendência de alta, que aqui ficou de forma lateral, ficou difícil fazer entrada, porque assim, ela fez aqui um rompimento, que para mim não encaixaria em compra. Se fizesse essa entrada, já teria gerado stop, ou nessa perda de mínimo ou nessa perda de mínimo, no candle anterior. Só que aí agora vai lá, gera um grande candle de baixa, volta para cima, fica um candle de definição, bate na média, volta para cima. Enfim, de maneira geral, não teria feito nada, por mais que tenha subido hoje 7,05%. Em termos de swing trade, dentro do que eu costumo trabalhar, não geraria entrada. Mas a partir do momento que ela passa esse nível aqui, sai dessa zona de resistência e passar a gerar sinal de alta acima desse nível, no mínimo acima dos 23,20, fundo ascendente, pivô de alta, encaixa compra de swing trade nessa ação. Porque olhando até para o gráfico semanal do ativo, essa ação anulou a tendência de baixa
de curto a médio prazo. Então, superou essa máxima, anulou essa tendência de baixa e, consequentemente, cria aí uma expectativa maior favorável, ou seja, de subida favorável a planejar compra se gerar sinais de alta acima dos 23,20. E lembrando, para quem está comprado já no papel, tem como já trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 22,35. Faria total sentido, porque depois desse candle de alta, se ela não conseguir ganhar força para cima, voltar aqui para baixo dessa mínima, para mim não faria mais sentido continuar comprado. E por último aqui falando de BDR, Home 34, ativo que está, a gente pode falar assim, retomou a tendência de alta quando ela rompe tudo aqui para cima. Mas eu diria que assim, veio aqui para cima, ficou com a tendência indefinida, está aqui, isso aqui tudo eu interpreto na minha leitura como uma correção desse movimento de subida em cima de uma zona de resistência. Como encaixaria uma compra para mim? Se ela fizer pelo menos mais um candle aqui, máxima descendente, e o próximo candle superar, ou seja, na segunda-feira superar a máxima da sexta-feira. Essa seria a alternativa de entrada, um pouco mais arriscada por conta de ser uma compra abaixo de duas formações basicamente de topo. Aí para outra forma de buscar a entrada seria através de fundo ascendente acima dessa região. Dentro do que até falei agora há pouco em Brasil Foods, acima ali de uma região de resistência que foi superada. Ou seja, pelo menos acima aí de um patamar de R$ 84,00, número redondo. Só que olhando para um gráfico semanal que está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, dá para perceber que a tendência está dando um sinal de perda de força por esse candle que está sendo montado, e até mesmo pelo tempo que já vem aqui acima da média, vai aumentando a probabilidade de se ter um movimento para testar a própria média. E por esse motivo, para quem está comprado, ficar atento, né? Se fechou abaixo daqui da média, girou nova mínima, vai aumentar a chance de ter um movimento para baixo aqui realmente do gráfico diário, que aí evitaria compra, ou se tivesse comprado, sairia, falando de compra de swing trade, sairia dessa posição comprada. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.